Comprar ou alugar um imóvel? Essa é uma dúvida que permeia a cabeça de muita gente, de muitos casais, que inclusive causa conflitos entre pessoas em que tentam levar um pouquinho mais para o lado financeiro, que é alugar, e outra que tem um lado mais emocional, a vontade de ter a casa própria para poder reformar, para poder fazer como quiser e assim comprar um imóvel. Se você também tem essa dúvida, se vale mais a pena comprar ou alugar um imóvel, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do queroficarrico.com e nesse vídeo eu quero responder, ou pelo menos tentar ajudar você a refletir um pouquinho mais sobre a pergunta: vale mais a pena comprar ou alugar um imóvel, tá? Em 2015 eu escrevi um artigo que se tornou praticamente um clássico na internet, que muita gente já consultou aquele artigo, desde das pessoas mais simples até educadores financeiros renomados que já me disseram que usaram aquele artigo como base para escrever outros artigos, produzir vídeos, enfim, criar conteúdos, tá? E na minha opinião, um dos melhores artigos que eu já escrevi, eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo o link para esse artigo. Agora ele é de 2015 e tem uma reflexão muito mais pelo lado financeiro, tá? Então eu queria usar esse vídeo para poder abranger um pouquinho mais essa resposta, para fazer outras reflexões sobre esse ponto, tá? Primeiro, na decisão de comprar um imóvel, você tem que pesar, tem um lado financeiro e tem um lado não financeiro. Se, por exemplo, você já está decidido que quer ter um imóvel próprio, você tem um sonho na casa própria, você quer reformar o seu imóvel, você já sabe onde você quer morar, você já sabe que é ali que você quer ficar para o resto da sua vida, com aquele tamanho de apartamento, então assim, você já está decidido. O máximo que você tem que ter é algumas informações para decidir se vale mais a pena comprar ele à vista, comprar ele financiado, esperar um pouquinho para esperar algum momento, mas assim, você já está decidido que você quer comprar e está tudo bem. Nem tudo a gente olha apenas pelo lado financeiro. Para muita gente, a compra de um carro é uma má decisão financeira, mas a pessoa quer ter porque cabe no bolso, porque aquilo dá comodidade e traz outros fatores e está tudo bem também. Então, quando a gente vai pesar a compra de um imóvel, a gente tem que analisar muito bem esse ponto e saber que não adianta discutir o lado financeiro com alguém que já está decidido a comprar. Apenas passar mais informações para que você consiga tomar uma decisão melhor, tá? Então, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre esse lado financeiro, falar sobre a compra de imóvel à vista, compra de imóvel a prazo, e depois falar sobre um ponto que eu vejo pouquíssima gente conversando sobre, tá? Falando sobre. Então, vamos dividir esse vídeo mais ou menos assim, o lado financeiro e o lado não financeiro, tá? Para falar sobre o lado financeiro, eu tenho que falar rapidamente sobre as crenças que existem relacionadas à compra do imóvel, porque tem muita gente que fala coisa do tipo: o imóvel é financiado, mas é meu. E não é bem assim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ou então, aluguel é dinheiro jogado fora. De certa forma isso é uma verdade, mas o fato de você comprar de outra forma não garante que você não está jogando dinheiro fora também. Então essas crenças que eu vou rebater ao longo desse vídeo e que eu vou discutir. Então assim, quando a gente para pensar na compra do imóvel, primeiro a gente divide em duas modalidades: a compra à vista e a compra financiada, tá? A compra à vista é o cálculo mais simples que tem para se fazer, mas também é o que mais difícil de acontecer, porque infelizmente pouquíssima gente consegue se programar, se organizar para juntar dinheiro durante alguns anos e poder comprar o seu imóvel, ou tem uma renda tão alta que em pouco tempo conseguiria ter o dinheiro suficiente para poder comprar o seu próprio imóvel, tá? Mas basicamente, quando você pensa na compra de um imóvel à vista, você tem que levar em conta um fator que a gente chama na economia de custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Qual seria a segunda melhor decisão que eu poderia tomar com aquele dinheiro, com aquela decisão que eu estou tomando, para saber se ela vale mais a pena ou não? O que é que isso significa na prática? Quando você decide comprar um imóvel, você está pegando aquele dinheiro, está imobilizando aquele dinheiro, colocando ele todo num imóvel. Se eu decidisse, em vez de fazer isso, fazer uma outra coisa, qual seria a segunda melhor alternativa? Seria pegar esse dinheiro e investir, tá? Então, quando a gente compra um imóvel, você define comprar um imóvel, sei lá, no valor de 500 mil reais. Ou vamos dizer assim, vamos deixar um imóvel que seja uma faixa mais acessível, sei lá, 300 mil reais. Provavelmente um imóvel de 300 mil reais, você conseguiria alugar ele por, sei lá, por 1.200, 1.300 reais, por aí. E se você tivesse esses 300 mil reais para investir, você poderia ter uma renda com algum esforço, de R$ 1.500 por mês. Você conseguiria ter uma renda nesse valor. Então, nesse caso, quando você faz uma comparação, se você conseguir ter uma renda
que é superior ao valor do aluguel do imóvel, vale mais a pena então você investir o dinheiro e alugar aquele mesmo imóvel, isso financeiramente falando. Se for o contrário, não, valeria mais a pena você comprar um imóvel. E via de regra, a gente consegue ter resultados financeiros, mesmo com a Selic mais baixa, que compense o valor do aluguel do imóvel, de modo que valeria mais a pena você investir o dinheiro e com a rentabilidade daquele investimento você alugar um imóvel. Mas claro, cada caso é um caso. Com a taxa Selic mais baixa, pode ser que esse valor esteja quase empatando e talvez nem valha mais a pena quando você compara única e exclusivamente esse fator, tá? Então esse é o primeiro ponto de análise. O segundo ponto de análise seria a compra financiada. Ela tem um cálculo um pouquinho mais difícil, que a gente precisa quebrar inclusive algumas crenças, alguns mitos relacionados ao mercado imobiliário, mas é a mais comum. A grande maioria das pessoas compra imóvel financiado, porque elas não têm o dinheiro para poder comprar o imóvel à vista. E para a gente falar sobre a compra de imóvel financiado, primeiro a gente tem que falar sobre o SAC, o Sistema de Amortização Constante, que essa é a modalidade padrão de financiamento imobiliário no Brasil. O Sistema de Amortização Constante, ele significa que todos os meses do seu financiamento você vai amortizar exatamente o mesmo valor. Amortizar é tirar da sua dívida, diminuir da sua dívida. É aquela parcela do pagamento, da parcela mensal que vai para tirar da dívida. Uma parte é juros e outra parte é amortização. Então, quando você está no sistema de amortização constante, todo mês ele amortiza o mesmo valor. Então, como você vai amortizando, os juros vão diminuindo mês após mês. Ele começa bem alto, a quantidade de juros que tem na sua parcela, e ele vai diminuindo. Como os juros diminuem e a amortização é constante, a sua parcela vai reduzindo, ela vem sendo decrescente. Esse é um modelo que funcionou muito bem aqui no Brasil, muita gente gosta, pela aquela sensação de cada mês que passa você vai pagando menos. Então é o sistema que funciona no Brasil. O que pouca gente se dá conta é que, por exemplo, quando você tem uma parcela de R$3.000, por exemplo, de financiamento, claro que essa é uma parcela mais alta, não é para todo mundo, mas apenas para usar como exemplo, uma parcela de R$3.000, na primeira parcela que você paga daqueles R$3.000, e aí a pessoa às vezes já sabe, não, esse seu financiamento vai começar em 3.000 e vai terminar em 700. Aí você faz, opa, que maravilha. Vai ficar tranquilo, se eu posso pagar 3.000, é claro que eu vou poder pagar 700 lá na frente. O que você se dá conta é que se a última parcela é 700, é porque aquilo ali é o valor da última amortização. E se a amortização é constante, é porque todos os meses você amortiza R$700. Logo, numa parcela de 3.000, quando você paga a primeira parcela de 3.000, 2.300 corresponde a juros e R$700 corresponde à amortização. Então, quando você fala que tipo, eu não gosto da ideia de imóvel alugado porque aluguel é dinheiro jogado fora. Isso é uma das crenças que existe muito forte no mercado. E de fato é. O aluguel é um valor que você gasta que ele não volta mais para você. Mas, por exemplo, você, em vez de comprar um imóvel financiado com essa prestação de R$3.000, decidisse morar alugado num apartamento de R$1.800. E aqui que fica bem claro, quando eu falo aluguel é só o aluguel. Porque IPTU e condomínio fica por fora, porque quem tem um imóvel próprio também paga IPTU e condomínio. Então eu estou falando só da parte líquida do valor do aluguel, tá? Só aquela que corresponde ao aluguel de fato, tá? Não some nunca o valor do aluguel essas coisas para comparar com o financiamento, porque quem mora no imóvel próprio também precisa pagar condomínio, também precisa pagar IPTU, tá? Então vamos dizer que se você decidisse morar num condomínio, num apartamento alugado de R$1.800. Então você pagaria R$1.800 de aluguel e sobraria para você R$500 para você investir. Então você teria esse valor de R$2.300, em que R$1.800 iria para aluguel e R$500 para você investir. Então você estaria jogando fora só R$1.800 de valor do aluguel. Quando você assume a prestação de R$3.000, você está pagando R$2.300 de juros. Então desses 3.000, 2.300 estão sendo literalmente jogado fora, só pago como juros. Isso não está amortizando a sua dívida. Então, num caso desse, seria até melhor você morar no apartamento alugado de R$1.800 e investir os R$500 do que assumir aquela prestação. E aí vai ter gente que vai falar, Rafael, mas o imóvel é alugado, mas pelo menos é meu. Também não é bem assim. Porque por mais que ele esteja lá, o imóvel é meu, mas ele está lá alienado para você. Na verdade, o imóvel pertence ao banco. Ele é uma garantia dada como um financiamento, de modo que, se você não cumprir com aquele financiamento, se você atrasar parcelas, o banco não só pode, como ele vai tomar o seu imóvel. Então, um contrato de financiamento nada mais é do que um contrato de aluguel com duração de 35, 30 ou quanto quer que seja o prazo do seu financiamento,
com o banco, em que você vai pagando todos os meses aquelas parcelas mensais, que seriam como o pagamento de aluguéis, em que você só está livre delas quando você finaliza o pagamento, quando você quita o seu financiamento. E depois de 30, 35 anos, você vai ter um imóvel de 30, 35 anos. E se você tivesse morado alugado durante esse tempo e juntado dinheiro, pagando a parte de aluguel e outra parte você tivesse investindo, podia ser que depois de 15, 20 anos você tivesse o dinheiro para comprar um imóvel à vista, que aí sim você compraria um imóvel já à vista, sem pagar juros, e teria um imóvel novinho em folha depois daqueles 20 anos. Tá? Então, quando a gente faz contas, a gente vê que muitas vezes, do ponto de vista financeiro, vale mais a pena você alugar do que você comprar. Tá? Isso é uma questão matemática, não é uma questão que você vai estar levando em conta outros fatores, que isso, aqui, aquilo. Não, matematicamente é assim. Mas aí tem muita gente que fala, Rafael, mas tem gente que, por exemplo, não tem disciplina para investir, então precisa ter uma parcela para forçar ela a estar gastando aquele dinheiro todos os meses, porque se depender dela pagar um aluguel e investir o resto, ela vai terminar torrando tudo e vai acabar o dinheiro. Isso é uma verdade. O fator disciplina é diferente do fator financeiro. Se você não tem disciplina, ou você cria disciplina para isso, ou você se motiva para fazer a coisa certa, ou você paga o preço da sua falta de disciplina. E o preço da falta de disciplina é pagar juros. Ou você é pagador de juros, ou você é recebedor de juros. Se você é uma pessoa indisciplinada, você vai ser uma pessoa pagadora de juros a sua vida inteira. E eu não posso fazer nada quanto a isso, só você pode fazer. Tem outras pessoas que falam, Rafael, mas o meu imóvel foi comprado no Minha Casa Minha Vida, e eu tenho juros subsidiados, e aí vale mais a pena. Isso é verdade. Para quem tem uma condição financeira que se encaixa no programa Minha Casa Minha Vida, em muitos casos vale mais a pena você comprar seu imóvel financiado, sim, porque uma parte dos juros não é paga por você diretamente, é paga por todos nós, pagadores de impostos, que o governo decide usar uma parte da sua receita para poder financiar a habitação, a primeira moradia de muitas famílias brasileiras. E está tudo certo com isso. Se você se encaixa nessa modalidade, não tenha vergonha. Pelo contrário, aproveite, que em muitos casos vale a pena sim. Tem gente que argumenta, Rafael, mas você está falando nessas contas financeiras, mas você esquece que tem muita gente que tem lá uma boa grana parada no FGTS e que valeria a pena usar para a compra de um imóvel. Isso também é uma verdade. Se você está nesse caso, que já tem um bom montante no FGTS, que você não pode sacar, que está lá parado, rendendo abaixo da variação da inflação, pode valer a pena também. Você tem que fazer as contas para ver se ainda assim vai compensar você dar só aquela entrada com o FGTS e ainda assim assumir aquelas outras parcelas, tá? Porque existem casos específicos que você pode resgatar o dinheiro do FGTS. Mas é um argumento também. E outro argumento pode ser também, Rafael, eu não tenho conhecimento sobre investimentos, então eu não saberia investir esse dinheiro de modo que ele ia render mais do que, sei lá, a poupança, porque eu não sei nada sobre investimentos. Beleza, aí você está assumindo a responsabilidade disso, está dizendo, eu sou ignorante e não quero me informar. Se você é uma pessoa que é desse tipo, tudo bem também, mas o que não falta é informações financeiras disponíveis, inclusive gratuitamente pela internet, que você pode se educar financeiramente e ter condições de investir melhor. Você pode contar com a minha ajuda, pode contar com a ajuda de outros educadores financeiros. Então, todos esses fatores podem ser argumentos. E aquela questão, sempre vai existir uma boa desculpa para quem não está querendo fazer algo. E está tudo certo. Algumas são válidas, algumas não são válidas, mas cada caso termina sendo um caso. Mas essas são as minhas considerações do ponto de vista financeiro e levando em conta esses fatores que muita gente argumenta também. Disciplina, Minha Casa Minha Vida, FGTS ou mesmo conhecimento sobre investimentos. Mas tem outro fator também da questão da compra do imóvel que muita gente não leva em conta, que é a imobilização. E o que é imobilização? A compra de um imóvel, ele significa que você está pegando um dinheiro e praticamente está enterrando ele no buraco e colocando cimento por cima, porque você está realmente transformando o seu dinheiro em tijolo. O imóvel próprio não é investimento. Não tem como você ganhar dinheiro com seu imóvel próprio. Rafael, mas ele se valorizou desde que eu comprei. Beleza, e se você vender, você vai fazer o que com o seu dinheiro? Para comprar outro apartamento no mesmo patamar, você vai ter que gastar o mesmo dinheiro que você acabou de vender o seu imóvel. Então, essa valorização não volta para você, a não ser que você mude a sua estrutura de vida. Você quer deixar de morar no imóvel próprio para morar no imóvel alugado. Ou você quer sair de um imóvel maior para um menor. Isso pode fazer algum sentido. Mas, via de regra, imóvel próprio não é investimento. Então, você, de fato, está imobilizando o seu dinheiro. Então, além desse fator de você ter dinheiro imobilizado, tem outras imobilizações que você faz na sua vida também.
Quando você compra um imóvel, você está praticando também uma imobilização geográfica. Você vai lá e se fixa naquele lugar. Enquanto uma pessoa que está morando alugado tem flexibilidade para se mudar praticamente a qualquer momento, às vezes pagando um valor de multa razoavelmente pequeno, você quando compra um imóvel, você fica lá imobilizado. Então muitas vezes você compra um imóvel que é do lado do seu trabalho o teu trabalho se muda para o outro lado da cidade. Ou você é demitido e precisa procurar um emprego num lugar que fica muito mais distante do seu imóvel. Ou mesmo você recebe uma proposta de trabalho para se mudar de cidade. Ou até você tem um sonho de morar fora e aparece uma oportunidade para você morar fora do seu país. A compra de um imóvel, seja ele próprio ou financiado, vai pesar nessa tua decisão. Muitas pessoas terminam deixando de assumir uma outra oportunidade de emprego, de morar numa cidade diferente, de morar num país diferente, só porque tem um imóvel financiado ou porque tem um imóvel comprado e sabe o quanto isso é complicado para você poder vender rápido. Então ele causa essa imobilização geográfica também. E tem uma outra imobilização que muita gente não se dá conta, que é a questão dos cômodos imobilizados. Porque tem muita gente que acabou de se casar, está super empolgado, juntou um dinheirinho, você e seu cônjuge, e faz, não, eu quero comprar um imóvel, mas eu quero um que caiba no meu bolso. E tá tudo certo. Você vai lá e compra, às vezes, um apartamento pequenininho de 2 quartos, às vezes até mesmo um estúdio, um apartamento com só um quarto, porque é o seu sonho. E aquilo ali vai dar muito bem para vocês, e vocês ficam super felizes com aquela decisão. Vão lá, compram um imóvel, monta ele do jeito que quer, decora, faz tudo o que quer e fica super feliz durante um tempo. E aí você decide o quê? Ter filho. Quando você decide ter um filho, você começa a ver que aquele imóvel já não está mais tão grande assim para você. Você tem um filho, aí tem um babá, às vezes pode ter uma empregada, e aí começa a ter muita gente dentro de casa, aquilo começa a causar um desconforto, ele começa a ficar pequeno para você, começa a causar algumas brigas dentro da família, e você começa a perceber que, poxa, o que eu preciso agora é de um imóvel maior. Se você tivesse morado no primeiro momento no imóvel alugado e só comprado um imóvel, quando você soubesse mais ou menos o tamanho do apartamento que você ia precisar, isso poderia ser evitado. Então o aluguel pode ser uma decisão inteligente também nessa situação. E não só existe a questão do apartamento pequeno da família que cresce, existe também a questão do apartamento grande que a família diminui. Para pessoas mais velhas, que tem lá 2, 3 filhos, como sei lá o caso dos meus pais, por exemplo, a gente morou, depois dos meus 16 anos, num apartamento bem mais confortável, um apartamento de 4 quartos. Sou eu e mais 2 irmãos, então meus pais têm 3 filhos, cada um tinha seu quarto, meus pais tinham o quarto deles e era uma maravilha, sempre foi uma maravilha. Até que eu me casei, meu irmão se casou, minha irmã se casou e saiu de casa e ficou lá só meus pais. Com meus pais e um apartamento de 3 quartos. Ele continua sendo um apartamento maravilhoso, mas tem 3 cômodos ociosos lá dentro. Isso acontece com muita gente. Ou pessoas que do tipo, tem uma condição financeira bem melhor, então quando eu compro o primeiro imóvel, já compro um imóvel imenso. Não, já vou comprar um apartamento de 4 quartos porque eu quero ter 2, 3 filhos e tá tudo bem, cabe no bolso, tá? Mas você vai ficar com 3 quartos mobilizados, em que você vai arrumar desculpas. Não, esse aqui é o quarto da visita, esse daqui é meu escritório, mesmo você trabalhando de 8 às 18 fora de casa, chegando em casa só para comer e assistir um filme, você passa às vezes 20 minutos no seu escritório por dia ou por semana, mas você tem lá o seu escritório, o outro quarto é o quarto da bagunça, sei lá, você sempre vai arrumar um nome, um rótulo para chamar aqueles quartos. Mas você também está imobilizando e inutilizando cômodos. Então existem esses fatores relacionados à compra de um imóvel, a imobilização de cômodos, imobilização geográfica e imobilização financeira. Onde eu quero chegar com todas essas informações que eu passei aqui agora? Qual a minha conclusão sobre essa reflexão toda sobre compra ou aluguel de imóveis? É que não existe resposta certa nem errada. Não existe. Mas você precisa tomar a sua decisão considerando todos esses fatores. Você não pode tomar só por um ímpeto, por um sonho e desconsiderar essas coisas e depois essas coisas virem a pesar, não só no seu bolso, mas também no seu relacionamento, na sua tomada de decisões, em conflitos entre você querer morar aqui e o seu cônjuge querer passar um tempo fora, em aparecer uma oportunidade de emprego e vocês não conseguirem aproveitar, em querer ter um ou mais filhos e aquele apartamento está pequeno para você. Então é importante que você leve em consideração tudo isso para que quando você tomar uma decisão, seja da compra ou do aluguel, você esteja tranquilo com essa decisão. Você saiba que, tipo, beleza, eu tomei essa decisão porque aquilo ali financeiramente coube no meu bolso, eu pensei sobre isso, refleti sobre isso e isso fez sentido para mim, eu assumo todas as consequências dessa decisão. Tá tudo certo. Só não deixe que o sonho de comprar um imóvel comprometa a sua liberdade financeira, comprometa o seu futuro financeiro. Essa é a mensagem que eu queria passar no final das contas. Inclusive, eu queria até te fazer um convite. Eu tenho uma palestra online 100% gratuita onde eu conto como foi a minha jornada
para a liberdade financeira, para o alcance da minha liberdade financeira, inclusive os erros que eu cometi ao longo do caminho e quais foram meus principais acertos. Caso você queira assistir, é totalmente online, totalmente gratuito. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para essa palestra. Talvez ela sirva de inspiração para você focar na sua liberdade financeira. Isso pode ajudar muito a você postergar algumas gratificações em prol do teu futuro financeiro, tá? Então, o convite está aqui, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? E antes de terminar essa aula, antes de terminar esse vídeo, eu queria te fazer duas perguntas. Você mora num imóvel próprio ou num imóvel alugado? E como você se sente em relação a essa decisão? Você está bem resolvido em relação a essa decisão ou a decisão que você tomou te incomoda de alguma maneira? Deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber a tua opinião, a forma como você lida com essa questão, tá? Então esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.